meus amados, salve Maria. Vamos para mais um dia de meditação de um mês com Maria, 23º dia, e hoje vamos meditar a oração. As duas últimas maiores aparições de Maria sobre a terra foram em Lourdes e em Fátima. Ambas nos trouxeram uma mensagem idêntica e forte: oração e penitência. Maria vai logo ao essencial. Antes de mais nada, a oração. Ela pede, recomenda e insiste sempre sobre este ponto, seja em Lourdes ou em Fátima. As coisas irão bem se se reza, o contrário procede. A oração é o grande juiz dos nossos destinos. Se ela é ausente, tudo irá mal. Quem não reza, certamente se condena, diz Santo Afonso. E Santo Ambrósio afirma que se a batalha do homem é uma batalha sobre a terra, a oração é o escudo invulnerável sem o qual seríamos atingidos inexoravelmente. A Virgem em oração. O Papa Paulo VI, na exortação apostólica sobre o culto da Beata Virgem, apresenta Maria como a Virgem em oração, escolhida de 3 páginas marianas do Evangelho. Na visitação, Maria louva a Deus com o hino de amor mais alto que tenha saído da alma de uma criatura humana, o Magnífica. Em Caná, Maria faz a oração de pedido com cuidados maternos e com fé sem hesitações, obtendo logo a graça temporal para os esposos e a graça espiritual para os discípulos de Jesus que acreditaram nele. No cenáculo, Maria nutre com a oração materna a Igreja nascente. Assim como também depois de sua assunção em alma e corpo ao céu. Nunca deporá sua missão de intercessão e de salvação. É ela mesma, Virgem em oração, que nos veio pedir e recomendar a oração, seja em Lourdes ou em Fátima. Se a ouvirmos, se fizermos o que nos diz, não teremos senão bênçãos sobre bênçãos. Mas devemos examinar seriamente. Rezar de manhã e à noite. Não é verdade que existem cristãos que fazem apenas qualquer oração de manhã e à noite? Alguns até têm medo de se esforçar e fazem só o sinal da cruz. Outros nem isso, mas levantam e deitam como animais. Se pode ser cristão deste modo, pode-se salvar a alma esquecendo a oração enquanto se tem tempo de olhar televisão, ler jornais e livros, ir ao bar, ir ao campo de futebol? Maria, nossa mãe, adverte-nos: rezai, rezai muito, vigiai e rezai. Por isso, nunca deve faltar ao menos a oração da manhã e da noite. Poucos minutos de oração todas as manhãs e noites deveria ser um dever tão doce para todos os cristãos. Assim era para o beato Contado Ferrini, professor da Universidade de Milão, que escrevia: eu não sabia conceber uma vida sem oração, acordar de manhã sem encontrar o sorriso de Deus, um reclinar a cabeça no peito de Cristo. Oração à mesa. Ao meio-dia, tradição cristã, o toque do ângelus, devota chamada do inefável mistério da encarnação. Aquele sinal, o anjo nos convida a unir-nos a ele na oração à celeste Virgem. E como respeitavam os santos este breve intervalo de oração mariano com o anjo São Pio X. São Pio X interrompia até as audiências mais importantes. Beto Moscati suspendia por poucos átimos a lição ou a visita médica. Padre Pio a recitava com quem se achasse onde estava. O Papa Pio XII a recitava de joelhos. Por que não salvar e fazer nossa esta maravilhosa oração mariana? Outro momento de oração deve ser aquele das refeições, antes de começar a comer. O sinal da cruz e a Ave Maria são a bênção de Jesus e de Maria nas nossas mesas. Aconteceu
com São João Bosco. Convidado para almoçar com uma família, antes de sentar-se à mesa, perguntou a um dos filhos: Agora façamos o sinal da cruz antes de comer. Sabe por que o fazemos? Não, respondeu o menino. Bem, digo em duas palavras, prosseguiu o santo. Fazemos para nos distinguir dos animais e não o fazem porque não possuem a razão para entender que o que comemos é um dom de Deus. Daquele dia em diante, nunca mais faltou oração antes das refeições para aquela família. Uma faísca, tantas faíscas. O pensamento de Jesus é claro. O cristão deve se esforçar por rezar continuamente, por ter constantemente oferecido a Deus todo a si mesmo e tudo o que faz. Rezar sempre, sem desfalecer. Vigiai e rezai, para não cair em tentação. Qual tentação? A tentação de agir por egoísmo ou fazer obras por cálculo ou interesse, e não por amor a Deus e ao próximo. A oração é indispensável para que fiquemos sempre no caminho que nos leva a Deus. Quando não é possível rezar longamente, façamos uma oração rápida, semelhante àquelas pequenas sementes que ao longo do dia são semeadas na terra das ações a fazer. É a oração das breves jaculatórias, dos rápidos atos de amor, das piedosas ofertas. O Papa Paulo VI a chamava oração faísca. São Francisco de Assis, São Tomás de Aquino, Santo Afonso, Santa Bernadette, Santa Gema Galgani, que eu uso ardente e constante não faziam desta oração faísca. As almas deles talvez não estavam continuamente em faíscas? São Maximiliano Maria Kolbe recomendava muito esta oração faísca para crescer no amor à Imaculada. Isso também vale para nós. Votos: rezar sempre e bem, de manhã e à noite, fazer o sinal da cruz e rezar uma Ave Maria à mesa. Empenha-te em recitar jaculatórias durante o dia. Essa foi a meditação de hoje. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Salve Maria. Até a próxima.